Meus irmãos, abra a sua Bíblia, por gentileza, livro de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Nós vamos falar hoje sobre a unicidade de Jesus, ou traduzindo uma palavra mais fácil de entender, Jesus ele é único. Já estamos falando sobre isso desde o começo deste culto. Jesus é único. Jesus, ele é único, e isso é uma verdade que nós não devemos nos esquecer. Mateus 16, verso 13: Quando Jesus chegou a Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem é que o povo está dizendo que eu sou? Bem, responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos outros profetas. Então ele perguntou-lhes, para os seus discípulos naturalmente: e vocês, quem pensam que eu sou? Verso 16: Simão Pedro respondeu: o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos, amigos, quem é Jesus para você? Quem Jesus é para mim? O que Jesus representa para mim? Como eu me relaciono com Ele? De que maneira eu me aproximo dEle? Jesus estava preocupado ou interessado em saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E esta mesma preocupação nós temos que ter hoje como igreja, porque a nossa resposta, ela é decisiva para a igreja. Se nós como igreja temos um entendimento confuso, se nós ou não conhecemos quem é Jesus, como igreja nós vamos pregar um Jesus adulterado. Nós vamos pregar um Jesus de maneira diferente daquilo que ele é. Então, tão importante quanto os discípulos saberem quem era Jesus para eles, nós hoje também temos que saber quem é Jesus para nós, porque isso vai influenciar diretamente na nossa pregação ou no nosso modo de ser igreja. É interessante quando a gente pergunta para as pessoas quem é Jesus. Algumas pessoas dizem em uma única frase: para mim Jesus é tudo. Meus irmãos, quando alguém diz para mim Jesus é tudo, eu fico preocupado com essa expressão, porque na verdade quando a pessoa diz para mim Jesus é tudo, é porque ela não sabe quem é Jesus de fato. E aí ela diz Jesus é tudo, mas na verdade ela está dizendo para mim Jesus não é nada, porque se eu não conheço o tudo de Jesus, eu não sei quem ele é. Então dizer para mim Jesus é tudo é uma forma de estar admitindo que nós não conhecemos de fato quem ele é. Então, meus irmãos, a partir dessa noite, quando alguém perguntar para você o que é Jesus para você, não tente dar essa resposta: para mim Jesus é tudo. Essa resposta não justifica, ou ela não responde de fato quem é Jesus. Talvez você já possa ter dito isso em algum momento, que Jesus para você é tudo. Mas a partir de hoje, você vai poder pelo menos dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus ele é meu Salvador, e ele é único na minha vida. É melhor do que dizer Jesus é tudo. Porque ao dizer que Jesus é tudo, eu estou dizendo, eu não sei nada quem é Jesus, eu nem sei quem é Jesus de fato. Queridos, a resposta que as pessoas deram aqui sobre Jesus é interessante. Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí alguns diziam: olha, existe um grupo, algumas pessoas que estão dizendo que o Senhor é o João Batista. Aquele João Batista que o rei mandou cortar a cabeça porque condenou a atitude dele, de Herodes, em relação ao adultério.
E foi por causa disso que João Batista perdeu a cabeça, porque ele repreendeu Herodes por estar num relacionamento adúltero. Então algumas pessoas estavam dizendo: olha, para algumas pessoas o Senhor é João Batista que ressuscitou e agora está de novo pregando o pecado e o arrependimento. Mas aí havia um outro grupo que dizia: não, ele é o profeta Elias. Ele é o profeta Elias, aquele que Malaquias 4:5 disse que viria para anunciar o Messias. Então, Cristo Jesus, alguns estão achando que o Senhor é o Elias, o profeta, que está preparando o caminho para a vinda do verdadeiro Messias. O judeu até hoje ainda espera a vinda do Messias, e há um hábito na cultura judaica de que eles ainda esperam a vinda do profeta Elias. Na cultura judaica, quando eles servem a mesa, eles deixam um lugar a mais na mesa e a porta aberta, porque na cultura judaica o profeta Elias pode chegar a qualquer momento para anunciar que o Messias está chegando. Eles não entenderam que o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou e agora ele é Deus. Então os discípulos diziam: olha, Cristo, alguns estão achando que o Senhor é Elias. E aí havia outro grupo: não, eles acham que o Senhor é Jeremias. Porque no livro dos Macabeus, não está na nossa Bíblia, é um livro apócrifo. É um livro que tem na Bíblia Católica. Em 2 Macabeus 2:4 existe uma expressão que o profeta Jeremias simbolicamente saiu da prisão onde ele havia sido colocado, e ele estava agora de novo pregando para os judeus. Então alguém está achando que o Senhor é o Jeremias que veio. E aí alguns diziam: não, o Senhor é qualquer um dos profetas, todos eles valem. Na verdade, irmãos, o que essa resposta tem de significativa? Todos eles estavam dizendo: você não é o Messias. Quando eles disseram: é João Batista, é Elias, é Jeremias ou qualquer outro profeta, as pessoas estavam dizendo que não reconheciam Jesus como o Messias, o Senhor, o Salvador, aquele que viria para mudar a sua história. E aí então Jesus diz: muito bem, ok, essas pessoas têm um conhecimento errado de mim, essas pessoas não me conhecem, mas e vocês? E vocês que estão andando comigo, vocês que estão caminhando comigo, vocês que comem à mesa comigo, vocês que dormem comigo, o que vocês dizem que eu sou? E aí eu imagino que houve um silêncio estarrecedor no grupo dos discípulos. Um ficava olhando para o outro, imagino isso, um olhando para o outro, um ficando preocupado, ninguém falava nada, eles estavam naquela indecisão, e aí Pedro rompe o silêncio, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, Pedro, instruído pelo Espírito Santo, porque Jesus fala sobre isso no verso 16 ou 17, Simão, não foi carne e sangue que revelou isso para você, mas irmãos, a resposta de Pedro é a resposta que de fato nós devemos saber e conhecer. Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor tem uma natureza divina, não é como Elias, não é como Jeremias, não é como João Batista ou qualquer outro profeta, um homem natural. O Senhor veio dos céus, o Senhor é Deus, tem a natureza divina. O Cristo é o ungido, o prometido, o Messias Salvador, aquele que veio para mudar a história do povo. O Senhor é aquele que tem em si a natureza divina, não é apenas fruto de carne e sangue, mas o Senhor tem a semente e o Senhor é o próprio Deus. O Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. O Senhor é o próprio Deus encarnado. Porque essa expressão, o Filho de Deus, não é um filho, mas é o Filho.
aquele que se materializou para podermos então conhecê-lo de fato e ele como Deus poder se identificar conosco. Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã? Quem é Jesus para você? Ele é único, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Deus, Ele é mediador? Ou nós podemos dizer, Ele é tudo. E ao dizer que Ele é tudo, nós estamos dizendo, eu não sei quem é esse cara, não conheço. Confundo Jesus com Genésio. Jesus é mais um líder, Jesus é mais um profeta, Ele é mais um homem, Ele é mais alguém que dizem, que pregam, mas eu de fato não o conheço. Nessa noite, queridos, nós vamos caminhar apenas nessa percepção de poder entender quem é Jesus. E eu quero que você me acompanhe nesse pensamento. Se você não lembrar de mais nada daquilo que eu falar nessa noite, apenas saia daqui com essa convicção. Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele é seu. Amém? Amém. Hoje nós, então, abrimos uma nova série de mensagens falando justamente sobre o mundo, falando sobre a comunidade, aquela velha comunidade caída. O mundo, ele contrasta com a igreja, que é a nova sociedade a partir de Cristo, de uma vida transformada, de uma nação, de um povo diferente, uma sociedade redimida por Deus. Qual a relação entre o mundo e a igreja? Qual que é a linha de relacionamento que existe entre o mundo e a igreja? Há quem diga, meus irmãos, que a relação entre igreja e mundo, na verdade não existe, porque todos são filhos de Deus, e se todo mundo é filho de Deus, não importa se eu estou dentro da igreja, eu só estou no mundo, eu também sou filho de Deus, eu também, de alguma forma, vou ser aceito no céu. Então não existe diferença entre igreja e mundo. Todo mundo é igual, todos são filhos de Deus, todos vão para o céu, ninguém vai para o inferno. No final Deus vai salvar todo mundo, Ele vai dar um jeito de levar todo mundo para o céu. Tem gente que pensa dessa maneira. Há quem diga que o mundo influencia a igreja a ponto de os dois se tornarem iguais. E eu até creio nessa percepção. Porque hoje em dia a igreja está sendo impactada pelo mundo de uma maneira muito séria. Há quem diga que a relação ela é amigável. Ou seja, nós somos igreja, povo separado, diferente do mundo perdido nos pecados, mas nós convivemos amistosamente. O mundo não atrapalha a igreja e a igreja também não atrapalha o mundo com a pregação do evangelho de salvação, de mudança de vida e de transformação. Então, a igreja e o mundo, eles convivem harmoniosamente. Mas eu creio, queridos, que o pensamento mais significativo deva ser: a igreja é uma comunidade que está infiltrada no mundo pecador para tirar de lá as pessoas e trazê-las aos pés de Jesus Cristo. Quando nós pensamos na relação igreja e mundo, nós temos que ter isso em mente. Nós, como igreja, existimos para estarmos infiltrados, não como agente secreto no mundo, mas como agente de salvação e de transformação para resgatar as pessoas e trazê-las para Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a unicidade de Jesus. Ele é único, absoluto, supremo. Ele não foi apenas mais um líder religioso. Ele é Deus, Ele é Salvador. E aí a nossa obrigação, meus irmãos, é fazê-lo conhecido. É pregar a Jesus. Porque se eu não prego a Jesus como Senhor e como Salvador, eu estou dizendo que Ele é mais um líder religioso. Que Ele é mais uma opção religiosa. Que Ele é mais um Deus. Então, se eu entendo que Jesus é único, pesa sobre mim a responsabilidade de pregar esse Jesus para as outras pessoas. Segunda mensagem, a base da missão da igreja. Meus irmãos, por que a igreja faz missões? Por que a igreja ela prega Jesus Cristo? Por que a igreja faz evangelismo? Por que nós ministramos a salvação para os perdidos? Qual que é a base missionária da igreja? Através de quê? De quem nós somos impulsionados a pregar para as pessoas? Nós fazemos isso porque a base da missão da igreja é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus de resgate. E o Senhor está
querendo resgatar as pessoas perdidas. A Bíblia revela um Deus amoroso em busca do homem pecador. Esse é o tema da segunda mensagem. Terceira mensagem, a missão completa da igreja. O que é isso, pastor? É nós pregarmos a mensagem, não apenas de palavras, mas também com atitudes. É uma missão plena, completa, levar o Jesus todo para a pessoa toda. De uma forma que ela possa conhecer Jesus como Salvador, mas que Jesus possa mudar a sua vida, o seu caráter, a sua rotina, o seu dia a dia, o seu ambiente. E para isso, irmãos, nós temos que comunicar o Evangelho não apenas de palavras, mas através de ações. As boas novas andam junto com as boas obras. Não podemos separar essas duas realidades. E a última mensagem, nós voltamos para Cristo. Quem é Cristo na missão da igreja? Cristo é de fato o Senhor, o Salvador. Ele deu a sua vida, Ele desenvolveu um ministério, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo e Ele disse que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Nós vamos caminhar nessa perspectiva nos próximos 3 domingos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, verso 11 e verso 12. Pastor, por que você está dizendo que Jesus é único? Por que você está afirmando que fora de Jesus não existe a salvação? Por que Jesus não é mais uma opção religiosa? Por que Jesus ele é exclusivo? Por que Jesus não divide a sua glória com ninguém? Porque Atos 4, 11 e 12, a Bíblia declara isso. Aonde existe salvação para o homem perdido? O apóstolo Paulo diz assim: não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para o qual os homens possam clamar a fim de serem salvos. Amados, então quem declara que Jesus é único não sou eu, é a palavra. Então quem está dizendo que só existe salvação em Cristo é a própria Bíblia. Não existe salvação nas outras confissões religiosas. A Bíblia está dizendo que não. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em cima da terra, em qualquer canto desse universo, ao qual o homem possa clamar para a salvação. Por isso que Jesus é único, meus amados. Por isso que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós temos uma perspectiva exclusivista. O que é ser exclusivista? É afirmar de que não há salvação além da pessoa de Jesus Cristo. Pastor, mas isso é muita arrogância. Isso é muita presunção, afirmar que só Jesus salva, mas e as outras religiões? E os outros líderes? E aqueles outros que guiam multidões, ou que são adorados por multidões? Paulo está dizendo, não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro não existe nenhum nome para o qual os homens possam clamar a fim de serem salvos. Ou eu sou salvo por Jesus, ou eu não sou salvo. Essa é uma realidade. Atos capítulo 2, verso número 36. Por que Jesus é o único Salvador? Por que Ele é exclusivo? Atos capítulo 2, verso 36. A Bíblia diz: portanto, eu garanto a todo mundo em Israel que deste Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e o Messias. Pedro está dizendo aqui no final do seu sermão: olha, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Também em Romanos capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus ela diz assim: porque é
crendo com o coração que o homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que fala da sua fé aos outros, confirmando a sua salvação. Em outras traduções, é com a boca que se crê, é com o coração que se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que significa isso, meus irmãos? Jesus, Ele é único, Ele é exclusivo, Ele não reparte a sua glória com ninguém, Ele não divide a sua honra com ninguém, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o Deus encarnado, Ele é a expressão máxima do Deus do Yahvé do Antigo Testamento. Jesus é o Deus que foi encarnado, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, e agora nós o adoramos não como mais uma divindade, mas como o único Senhor. Jesus é Senhor porque Ele é o Filho de Deus, Ele é a palavra eterna, Ele se tornou homem, Ele habitou entre nós, Ele é soberano, soberano do universo, soberano da igreja, Ele exerce domínio através do amor e do serviço. Por que eu posso declarar, queridos, que Jesus é de fato único? Porque Ele é o Senhor. Se Ele não fosse o Senhor, nós não poderíamos dizer que Ele é único. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Por que Jesus é único? A palavra diz assim: e eu, o Messias, vim para buscar e salvar almas como a dele. Jesus falando no contexto da visita que Ele fez para Zaqueu. Quando Jesus estava na casa de Zaqueu, depois daquele jantar, as pessoas estavam criticando Jesus por comer com Zaqueu, um homem pecador. E aí Jesus diz no verso 9, isso mostra que hoje a salvação chegou a esta casa. Esse homem era um dos filhos perdidos de Abraão, mas eu vim salvá-lo. Amados, por que Jesus é único? Porque Ele é o Salvador. Lucas, capítulo número 15, versículos de 1 até o versículo 7. Todo o capítulo 15, na realidade, expressa esta única verdade de que Jesus é o Salvador. Capítulo 15 de Lucas, versículo 3, então Jesus contou a história: se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse no deserto, não deixaria as outras 99 para ir à procura da que se perdeu até conseguir encontrar? Depois você a carregaria nos ombros para casa todo alegre. Quando chegasse, reuniria os seus vizinhos para alegrar-se com você, porque a sua ovelha perdida foi achada. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos perdidos que foram achados. A ovelha se perdeu, o pastor foi ao encontro dela. A moeda da mulher dona de casa se perdeu, ela varreu, mexeu, arrumou os móveis todos até achar a moeda perdida. O filho que estava na casa do pai se perdeu, mas retornou para a casa do pai e foi acolhido. Queridos, porque Jesus é único? Porque Ele é o Salvador. Porque Ele é aquele a quem nós dependemos para a nossa plena libertação, para que nós sejamos plenamente livres do julgamento de Deus pelos nossos pecados. Pastor, quer dizer então que nós não vamos passar pelo julgamento? Vamos passar pelo julgamento, mas não seremos condenados pelos pecados, porque Jesus nos libertou dos nossos pecados ao morrer na cruz e derramar o seu sangue por nós, e nós aceitarmos esse sacrifício. Nós vamos passar sim pelo julgamento, mas para recebermos a nossa coroação, livres da nossa culpa. Meu irmão, você não precisa viver mais com consciência pesada, com culpa na sua mente ou no seu coração, pelos erros do passado, pela vida errada que você levou até Cristo. Cristo perdoa, Cristo liberta de toda culpa que exista na sua consciência. Liberta para um novo relacionamento com Deus. Não é mais um Deus distante, mas agora é um Senhor pessoal. É alguém que pode caminhar comigo como um relacionamento filial, de pai e filho.
Você pode dizer: Deus, você é o meu Pai. Ou como Jesus usava a expressão Abba, papai, paizinho, pai amoroso. Quando você se ajoelha para orar, você não diz: ó soberano Deus eterno que está nos céus, distante, inacessível. Pai, o Senhor está comigo, o Senhor está junto de mim. Jesus nos liberta para esse relacionamento filial. Ele nos liberta da amargura da escravidão, do pecado sobre as nossas vidas, para um novo senso de propósito, para uma vida livre também do egoísmo, do egocentrismo. Ele nos liberta para uma futura eternidade com Ele nos céus. E só Jesus é Salvador, meus amados irmãos, porque só Jesus morreu na cruz do Calvário. Você não vai encontrar cruz em nenhuma outra religião. Você não vai encontrar alguém morrendo pelos seus pecados em nenhuma outra religião. Em algumas religiões nem existe complacência de Deus para com o pecador. Por exemplo, dentro de um contexto islâmico, o Deus islâmico não é um Deus complacente para com o pecador, muito pelo contrário. O Deus islâmico é um Deus que determina o extermínio dos pecadores. Porque o Deus do islamismo é complacente apenas para quem é fiel a Ele. E quem for infiel está perdido, vai morrer, merece a morte, merece a condenação. Já o nosso Deus não. Se nós somos pecadores, o que Ele fez? Entregou o seu próprio Filho para nos resgatar. A grande diferença de Jesus e as outras expressões religiosas está justamente na cruz. Por isso Ele é Salvador, por isso Ele é o único. E 2 Pedro capítulo 3, verso 18, o texto que nós já lemos. 2 Pedro 3,18, mas cresçam em força espiritual, conheçam melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que Jesus é único, irmãos? Porque Ele é nosso. No Antigo Testamento, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 19:14, Ele é o meu rochedo, Ele é a minha força, Ele é o meu socorro. Nós vemos Pedro, Paulo, no Novo Testamento, dizer: Jesus, Ele é o meu Senhor. Deus, Ele é um Deus íntimo, é um Deus pessoal, relacional. E nós podemos dizer: Ele é nosso. Ele não está como os outros líderes, preso à história, a um livro de história. Jesus está aqui, presente, à nossa disposição, através do Espírito Santo. Ele morreu, mas Ele não se foi para todo sempre. Ele está vivo, Ele está em plena ação. E Ele pode hoje estar se relacionando conosco de maneira íntima. Ele pode atuar para a nossa transformação. E Ele faz isso através do Espírito Santo. João capítulo 16. Jesus fala que quando Ele iria para o céu, Ele iria enviar um outro Consolador. Meus irmãos, Jesus é único. Amém? Ele não divide a sua glória com ninguém. Jesus não é igual a mais ninguém. E Ele não está abaixo de mais nenhuma outra expressão religiosa. Ele é único, Ele é exclusivo, Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele é nosso. Cremos que Deus se revelou em Cristo de forma única e definitiva, e nesta vida nada mais precisa ser revelado. O que não é dizer que fora da igreja ou fora da igreja de Deus seja inativo e não haja verdades. Até pode existir alguma verdade fora da igreja, fora do cristianismo, possa existir alguma verdade em alguma outra expressão, mas não existe nenhuma forma de salvação fora de Jesus Cristo. Nós temos esse pensamento de maneira definitiva, só a salvação em Jesus. Quanto à salvação, nós sabemos que não existe a possibilidade alguma de alguém se salvar por si mesmo. Por isso Ele é Salvador, porque eu não posso me salvar. Eu não posso melhorar a minha qualidade espiritual. Todos são culpados diante de Deus e se encontram perdidos. Por isso precisam ser achados. Ninguém pode ganhar a sua própria salvação através da religião.
através da sua sinceridade, através das boas obras. Por isso precisamos do Salvador. É impossível alguém se salvar a si mesmo. Jesus é o único Salvador. E a salvação é somente pela graça, baseado na cruz, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, eu repito pela última vez, e guarda isso para a sua vida. Jesus é único. Ele é único. Vamos orar a Deus nesse momento, para que Ele possa fixar essa verdade em nosso coração. Se nós dizemos que Jesus é único, que Ele não é mais um, nós temos que dividir esse Jesus com as outras pessoas. Vamos orar a Deus nesse momento. Pai, nós, nesta noite, entendemos esta verdade. O Senhor é único. O Senhor é Salvador. É Senhor. E se relaciona conosco de maneira individual, pessoal, íntima. Que nós possamos entender esta verdade e pregar esse único Jesus para a salvação dos perdidos. Porque fora de Jesus não há salvação. E por isso nós temos um compromisso de anunciar esse Jesus Salvador com as pessoas que ainda não o conhecem. Nos ajuda como igreja a entender e praticar essa verdade. Nós oramos no nome dele, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Jesus pode de fato ser a cura. Jesus pode, meus irmãos, ser aquilo que está faltando na minha vida. Jesus pode ser aquele a quem de fato nós precisamos nos submeter. Ele pode ser aquele que vai mudar a minha, a sua história. Mas não sendo mais um, sendo único, exclusivo e capaz de mudar a minha vida. Enquanto você estiver cantando essa canção, procure responder aquela pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você, querido? O que é Jesus para você? Qual o papel dele na sua vida? Qual a relevância, qual a importância de Jesus nas nossas vidas?